Sebastião estava determinado a ter todos aqueles repousados só para si. Embora se encontrasse num canto do jardim, seria difícil os irmãos não virem aquela árvore nos seus passeios em tardes soalheiras. Tinha de magicar um plano secreto. Por outro lado, viu que era preciso passar à ação. Poderia saltar pela janela, correr num instante de encontro à árvore e colher um repoussado, para começar logo a saborear o melhor fruto que alguma árvore poderia ter dado ao mundo. Se fosse rápido e se não fizesse barulho, ninguém em casa daria por essa pequena fuga. A janela foi aberta com todas as precauções. Apesar de ter feito algum ruído, conseguiu abafá-la através de uma tosse forçada. Deu um pequeno salto e 3 passos ligeiros depois já se encontrava diante da árvore. Vou começar por um verde. Não, por um amarelo. Será que o vermelho é de morango? E o azul? Será de quê? Pensou. Apesar de tanta hesitação, acabou por se decidir pelo verde. Levou a mão ao ramo de onde saiu o repoussado e fez força para o arrancar. Contudo, não estava fácil separá-lo da árvore. Sebastião fez mais tentativas. A certa altura, até usou as 2 mãos, como se estivesse a puxar uma corda grossa. Mas nada. Queres um repoussado? Soou uma voz ali mesmo ao pé de si. Não acredito, vou ser apanhado. Ainda por cima estou de castigo. Ai, meu Deus. Ficou parado, à espera do que o pior acontecesse. Alguém estava ali e aquela árvore já não era um segredo só seu. Queres um repoussado? Olhando à sua volta, o rapaz perguntou a meia voz. Quem está aí? Sou eu, estou aqui na tua frente, coberta de repousados. Não posso sair daqui, nem me movimento à minha vontade. Mas quero conversar contigo, respondeu a árvore. Conversar comigo? Perguntou Sebastião, assustado e a querer sair dali o mais depressa possível. Uma árvore falante cheirava-lhe a sarilhos e ele não queria ter mais problemas. Não posso, estou de castigo. Se me apanhou aqui, levo um castigo ainda pior. Eu só vim aqui, até aqui, pronto, colher um repousadito. Mas tudo bem. Se a senhora árvore não gostou, peço desculpa, vou voltar para o meu quarto. Dizendo isto, virou costas. Psst, rapaz, insistiu a árvore. E Sebastião hesitou. A sua vida estava a complicar-se, mas alguma coisa lhe dizia que não havia outro remédio senão falar com a árvore, ainda que fosse para a convencer a deixá-la em paz. Senhora árvore, eu adorava ficar aqui a conversar um bocadinho consigo. Mas acontece que, como eu já lhe expliquei, estou de castigo. É exatamente sobre isso que eu quero falar contigo. Eu nasci da magia e do desejo que o mundo tem de viver melhor. Sei muitos truques e neste momento preciso de ti. Por isso, quando entrares no meu mundo, tudo acontecerá como se o tempo parasse para os outros. Ninguém vai notar a tua ausência e não haverá uma só pessoa à tua procura. Entrar no seu mundo... Isto é tudo muito estranho, pensava, enquanto olhava para aquela árvore coberta de repousados que ele tanto queria saborear. Todos os repousados que vês nos meus ramos poderão ser teus. Todos e mais os que vierem depois destes. Não te preocupes com as pessoas que visitarem este jardim. Só tu é que os vês e só tu terás direito a colhê-los se fizeres o que eu te peço. Tenho um desafio para ti. Se aceitares entrar no meu mundo e realizar todas as provas que lá te forem pedidas, todos estes repousados ficarão para ti. Provas? Mas que provas serão essas? Saberás na devida altura. Agora és tu quem decide. Nesse momento, Sebastião deu 2 passos atrás e pôs-se a contar os repousados com os olhos. A árvore prometia esse e muito mais. Valeria a pena aceitar aquele desafio? Por outro lado, era difícil ter uma resposta para esta pergunta, pois, afinal de contas, ele não sabia as provas que o esperavam. Decidiu não hesitar mais e respondeu de um só fogo. Está bem, eu vou. Assim que pronunciou aquelas palavras, Sebastião percebeu que já não podia voltar atrás. Um buraco abriu-se debaixo dos seus pés e o menino foi levado como se tivesse sido sugado por um aspirador, atravessando um túnel a toda a velocidade. Por fim, aquela viagem rápida, mas que lhe pareceu demorar séculos, terminou junto a um portão onde estava um cartaz em que se podia ler: Bem-vindo aos Jogos Olímpicos da Vida Saudável. Meninos e meninas dirigiam-se para aquela entrada. Uns tinham uns olhos tão espantados como os dele. Outros caminhavam tranquilamente, com o ar mais decidido do mundo. Passado o portão, podia ver-se um quadro cheio de palavras. Entre eles, e em letras decididas, Sebastião leu: Prova de vegetais, prova de histórias, prova de sono, prova de desporto e dos passeios ao ar livre, prova de artes.
Mesmo sem perceber o que se passava, tudo aquilo lhe pareceu significar demasiado esforço para conquistar uma árvore, ainda que cheinha de roçados. Devia ter pensado melhor, mas agora não deve ser fácil sair daqui. Pode dar-me uma informação? Perguntou dirigindo-se a um senhor vestido com um fato de macaco verde. Como é que eu posso sair daqui? Quando tiveres realizado todas as provas, voltas direitinho para o teu mundo, rapaz. Até lá, espero que te divirtas. E Sebastião ficou furioso com aquela resposta. Todas as provas? Que significava aquilo? Quantos dias teria de passar ali? Os seus pensamentos foram interrompidos pelo toque de uma sineta que anunciava a hora da refeição. Informamos os novos participantes de que todas as refeições contam para a prova de vegetais. Por favor, dirijam-se ao lugar dos vegetais. Prova de vegetais? Lugar dos vegetais? Significaria isso que teria de comer vegetais? Pior, se quisesse sair dali, teria de fazer a prova de vegetais. Se fosse carnaval, Sebastião estaria certo que aquilo era uma partida de muito mau gosto, por sinal. Ainda meio perdido, Sebastião foi seguindo as setas que indicavam o caminho. Pouco depois, aproximou-se de uma entrada que anunciava num cartaz verde: lugar dos vegetais, vitaminas, fibras, ferro, cálcio, magnésio, etc. e tal. O lugar dos vegetais era como uma horta gigante cheia de alface, brócolos, couve-flor, feijão verde, cebolas, cenouras, tomate, beterraba, berinjela, pepino e courgette. À entrada, Sebastião recebeu um menu parecido com o que há nos restaurantes. Só não era igual porque, à frente das iguarias vegetarianas, podia ler-se as vitaminas, as fibras, o ferro, o cálcio, o magnésio, etc. e tal, que cada um oferecia. O que é isto? Eu não vou ter de comer isto tudo, espero, pensou. Desculpe, disse o rapaz dirigindo-se a um senhor que ali estava, de fato de macaco vermelho. O que é isto? Não vou ter de comer tudo, espero, pensou. Desculpe, disse o rapaz, dirigindo-se a um senhor que ali estava, de fato macaco vermelho. Para que serve este menu? E o senhor estendeu-lhe uma caneta. Tens de pôr uma cruz em cada vegetal como sinal de que aceitaste comê-lo e de que te comprometes a fazer a prova. Se houver algum que não conheças, podes procurá-lo nesta horta. Depois, não te preocupes, eles vão aparecendo nas refeições, todas contam para a prova de vegetais. E espero que te divirtas. Não te preocupes e espero que te divirtas foram duas frases que irritaram Sebastião. Não se preocupar por ter de comer brócolos e beterraba era quase tão difícil como divertir-se a fazê-lo. Berinjela? Ele detestava a berinjela, recusara-se sempre a comê-la. Já ficara de castigo algumas vezes por causa da berinjela. Mas atenção, ele detestava, apesar de nunca a ter provado. Bastava olhar para perceber que lhe ia saber mal, o que aqui entre nós não deixa de ser um bocadinho estranho. Quanto aos brócolos, sempre acharam um desperdício comer uma coisa que não lhe sabia a nada. Não era doce nem salgado, não sabia a chocolate nem a branco, mas ali não havia lugar para grandes opiniões. A verdade é que Sebastião estava numa prova e se queria voltar ao seu mundo e ser do andar dos roçados, o melhor era aceitar o desafio dos Jogos Olímpicos da vida saudável e comer até à última garfada. Quando uma voz anunciou que era hora de ir para a cama, Sebastião pensou que ainda era muito cedo e teve uma vontade gigantesca de jogar computador. Em casa, era sempre o que fazia antes de dormir. Mas ali não parecia haver computadores, ou estaria um à espera no seu quarto. A esperança de que tal acontecesse desapareceu quando, a caminho do quarto, escutou uma voz que anunciava: informamos os novos participantes que o tempo antes de dormir conta para a prova de histórias. Não sem antes lavarem os dentes, claro. Mau, disse para consigo. Tu queres ver que as provas do dia ainda não acabaram? Por favor, pediu ele a um senhor de fato de macaco azul. Sabe dizer-me a que horas acabam as provas? Oh rapaz, nos Jogos Olímpicos da vida saudável, as provas nunca têm fim. Mesmo quando fores dormir, se dormires as horas recomendadas pelo júri, estás a juntar pontos para uma vida melhor. A vida saudável é um desafio que te acompanha sempre. E claro, durante todo este tempo, espero que te divirtas. Sebastião começava a ficar cansado do dia que estava a ter e da vontade de reclamar, ainda que até àquele momento só o tivesse feito consigo mesmo. Levou a mão ao bolso e procurou a chave que lhe tinha sido dada durante o jantar. Camarata número 7, cama número 12. Lá vou eu. Depois de lavar os dentes, entrou numa sala cheia de beliches. Cada cama tinha um candeeiro pendurado. Subiu para aquela que tinha o número 12 e, sobre a sua almofada, esperava-o um livro. Aquele encontro ficaria para sempre na sua memória. Sebastião sentiu que era a primeira vez na vida que via um livro.
Como era possível? Na sua casa havia dezenas de livros. A biblioteca da sua escola tinha livros de todos os tamanhos e feitios. Os professores e os pais sempre lhe haviam falado da leitura e do mundo das histórias, mas, ainda assim, o que sentiu foi diferente. Na verdade, foi mágico. Sebastião nunca tinha estado sozinho com um livro. Assim, sem ninguém ao lado para conversar, sem uma televisão ligada ao mesmo tempo. O seu pensamento não fugia para o que viria depois, nem para o que tinha acabado de acontecer. O livro ocupava agora todo o espaço daquele momento. Parecia completamente novo para ele. E era mesmo. Pegou no livro, abriu a cama, acendeu o seu candeeiro e sentou-se a ler. À medida que passava as páginas, Sebastião sentia-se mais acompanhado. As letras, pelas palavras, pela história que descobria. Quando terminou, fechou o livro, apagou a luz e sonhou com mais histórias. Sebastião acordou com saudades de casa, de mimos dos pais e até das discussões com os irmãos. E pensou também que, se a sua família estivesse por perto, com certeza não estaria a participar em tudo sem antes protestar ou cruzar os braços depois de dizer "Não vou!". Provavelmente já teria sido expulso dos Jogos Olímpicos da Vida Saudável. Mas, estando ali sozinho, tinha de arranjar forças para tudo. A manhã foi passada entre jogos de futebol, basquete e vôlei, práticas de natação e caminhadas ao ar livre. Sebastião até se divertiu. Só uma coisa lhe pareceu estranha: nunca se falar do resultado dos jogos. No fim da terceira competição, lá ganhou coragem e perguntou a um homem vestido com fato de macaco amarelo: "Quem ganhou esta partida de vôlei?" "Nos Jogos Olímpicos da Vida Saudável, quem faz a prova do desporto está sempre a ganhar. Desenvolve os músculos, queima calorias e exercita a respiração. O resto não interessa, é por isso que aqui estás", explicou acrescentando. "E claro, apesar de todos os esforços, espero que te divirtas." A verdade é que no fim de uma manhã como aquela, Sebastião começava a sentir algum divertimento na sua aventura. É óbvio que não se tinha esquecido dos doces, principalmente da árvore cheia de reboçados, que o levara, num momento de enorme gula, até àquele lugar. Nem da sua preferência por batatas fritas, nem daquela vontade de passar horas em frente ao computador. Mas a ida para o mundo mágico dos Jogos Olímpicos da Vida Saudável estava, de algum modo, a torná-lo mais feliz. O almoço demorou mais tempo do que era esperado. Em vez de a comida ser distribuída, cada participante tinha de preparar o seu próprio prato, servindo-se do que queria, desde que obedecesse à roda dos alimentos. Alguns meninos, incluindo Sebastião, demoraram um pouco a conhecer os alimentos e as quantidades necessárias, mas, uma vez mais, foi um tempo bem passado. "Agora só me falta a prova de artes", pensou, cheio de curiosidade. Mas o que ele não sabia é que a prova de artes tinha lugar bem longe dali. "Não me lembro de ter adormecido. Onde estou?", perguntou Sebastião, ao acordar com uma brisa a passar-lhe pelos olhos. Espreguiçou-se, sentou-se devagar e, mesmo na sua frente, viu a árvore dos reboçados. "Falta-me a prova das artes. E eu não tinha desistido. O que é que aconteceu?" "Percebi que não precisavas de continuar", respondeu a árvore, e o rapaz ficou irritado. "Mas eu queria continuar, eu queria ir até ao fim." "Sebastião", explicou a árvore, "estas provas não têm fim, e eu decidi que já eras digno de comer todos os reboçados que eu tenho nos meus ramos." A resposta da árvore não o consolou. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro que sim", respondeu a árvore dos reboçados. "Como era a prova de artes?" "Nada de novo, para dizer a verdade. És convidado a desenhar, a escrever, trabalhar com barro, estudar português e matemática." "Mas isso é o que eu faço na escola e em casa também." "Concordo contigo. E já pensaste que todas as provas que realizaste também podem ser feitas no teu mundo?" "Então, os Jogos Olímpicos da Vida Saudável não são assim tão mágicos", concluiu o rapaz. "Ou será que o mundo em que eu vivo também é mágico?" Sebastião experimentou então ver se a árvore tinha cumprido a sua promessa. Esticou o braço e arrancou um reboçado. Soube-lhe muito bem, mas, para seu grande espanto, não teve vontade de comer outro. Tornaria àquele lugar no dia seguinte. Naquele momento, era preciso voltar para o quarto e acabar de cumprir o seu castigo, pois, como lhe dissera a árvore, enquanto eles estiveram nos Jogos Olímpicos da Vida Saudável, o tempo tinha parado. Desde esse dia, a vida de Sebastião foi mudando devagarinho. À sua volta, todos diziam que ele estava a ficar crescido. Quem, como tu, sabe da sua aventura, percebe bem o porquê. Já os outros não conseguem explicar o grande entusiasmo que ele agora tem pelas atividades saudáveis. Até lhe chama provas. Aqui entre nós, a árvore dos reboçados está lá sempre à sua espera.
Mas Sebastião não a visita tantas vezes como esperava quando aceitou o desafio. Volta e meia é vê-lo no canto do jardim. Afinal de contas, um docinho de vez em quando não faz mal a ninguém.